A dor de uma mãe nunca é facilmente esquecida. E nem sempre o amor é suficiente para manter uma família unida. Mas o que acontece quando a vida nos separa dos nossos filhos? Quando a única escolha parece ser entregá-los para um futuro incerto? Hoje vou contar a história de Maria do Carmo, uma mulher que enfrentou a perda de seus filhos de uma maneira que você jamais imaginaria. Prepare-se para uma história que vai mexer com seu coração. Olá, pessoal! Eu sou Maria do Carmo, tenho 72 anos e moro em Recife, Pernambuco. Se você está assistindo a este vídeo, é porque, assim como eu, acredita no poder das histórias e no quanto elas podem nos ensinar sobre a vida e as escolhas que fazemos. Mas antes de continuar, quero saber de onde você está assistindo. De qual cidade ou estado você está? Eu adoro saber até onde minha história está chegando. E fico super curiosa para ver como ela ressoa em diferentes lugares. Deixe nos comentários, quero conhecer você melhor e saber o que está achando da nossa jornada. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e fazer parte dessa jornada de superação e acompanhar sempre as histórias da vovó aqui. Hoje quero contar um pedaço da minha vida para vocês. Uma história que eu carrego no peito há muitos anos, mas que só agora consigo falar sobre. Vou começar lá atrás, quando eu ainda era jovem, cheia de sonhos. Eu cresci aqui em Recife, em uma casa simples. Meu pai era operário. Minha mãe dona de casa. A vida não era fácil, mas tinha muito amor. Eles me ensinaram a lutar, a nunca desistir. Mas também me ensinaram que a vida, às vezes, não é tão generosa com quem não tem muita sorte. Eu tinha 19 anos quando descobri que estava grávida pela primeira vez. Eu, que mal sabia o que queria da vida, agora me vi com um bebê dentro de mim. Foi um misto de alegria e medo. Eu pensava: o que vou fazer? Como vou cuidar dele sozinha? O pai do meu filho desapareceu logo depois que soube da notícia, me deixando ainda mais perdida. Eu me vi sozinha, sem apoio, sem recursos. E a realidade foi dura. A comida faltava, e a vida parecia que estava me esmagando. Eu amava aquele bebê com toda a minha força, mas as dificuldades me cercavam e eu não sabia como lidar com tudo aquilo. Eu via minhas mãos vazias, e o pior de tudo era que eu não sabia o que fazer para oferecer a ele o que ele merecia. Então o tempo foi passando, e a minha situação só piorava. Quando meu segundo filho nasceu, eu já estava exausta. A vida tinha me dado mais um presente, mas também mais um desafio. Não conseguia dar a eles nem o básico, e isso me corroía por dentro. Eu tentei, eu juro, tentei de todas as formas, mas não estava sendo suficiente. Chegou um momento em que eu já não sabia mais o que fazer. O medo de ver meus filhos sofrerem com a falta de comida, com a falta de tudo, estava me consumindo. Eu sabia que estava falhando como mãe, e isso me machucava mais do que qualquer coisa. Mas, no fundo, eu também sabia que, por mais que eu tentasse, eu não tinha condições de dar a eles a vida que eles mereciam. Foi aí que, em um momento de desespero, eu tomei a decisão que até hoje me faz chorar. Eu os entreguei para adoção. Não porque eu não os amava, mas porque eu sabia que estava fazendo o que era melhor para eles. Eu queria que eles tivessem uma chance, uma vida onde pudessem crescer com amor, com estabilidade, com o que eu não podia oferecer. Eu não sabia o que aconteceria com eles depois disso. Não sabia se alguém cuidaria deles como eu queria, se eles entenderiam. Mas, naquela época, eu estava sem opções. Eu sentia que estava fazendo o sacrifício mais difícil da minha vida e que talvez, só talvez, fosse o melhor para eles. De muitos anos eu vivi com esse vazio, com esse silêncio. O tempo passou e a cada data comemorativa, a cada aniversário, eu me perguntava: onde eles estão? Como estão? Será que eles me lembram? Era uma dor que eu não sabia como lidar. Eu não falava sobre isso com ninguém, porque, no fundo, eu achava que as pessoas iam me julgar.
E, de fato, me julgaram. As pessoas olhavam para mim e pensavam que eu era uma mãe cruel, que eu não me importava com meus filhos. Mas ninguém sabia o quanto eu os amava, o quanto eu sentia falta deles. Ninguém sabia o que estava no meu coração. O tempo passou, mas a dor de ter feito aquela escolha nunca me abandonou. Mesmo quando tentava seguir em frente, a saudade e a culpa me apertavam o peito. Mas, como se tudo o que eu já estava enfrentando não fosse suficiente, a vida me trouxe mais um golpe. Minha mãe adoeceu. Eu estava tão absorta nos meus próprios problemas, na minha luta diária para sobreviver e tentar ser uma boa mãe para meus filhos, que não percebi o quanto ela estava se debilitando. Quando a vi pela última vez, já estava muito fraca. Ela tentou me dar forças, como sempre fez. Mas eu sabia que não tinha mais nada que eu pudesse fazer por ela. Eu não soube o que fazer. Eu me senti perdida, sozinha. Quando ela faleceu, eu senti que uma parte de mim se foi com ela. Minha mãe era minha rocha, a pessoa que sempre me lembrava de seguir em frente, mesmo quando eu não sabia mais como. Ela me ajudou a tomar decisões difíceis, sempre me aconselhando. E agora, com ela se indo, eu me vi sem ninguém para me orientar. E foi nesse momento, quando perdi minha mãe, que as coisas pioraram ainda mais. Eu não tinha mais ninguém. O vazio dentro de mim se tornou insuportável. Meus filhos estavam longe e eu não sabia o que mais a vida podia me tirar. Mas, por mais que eu quisesse desistir, a vida não me dava esse direito. Ela me desafiava a seguir em frente, mesmo sem forças. Agora, eu tinha que viver com as lembranças dela. E com a culpa de ter deixado meus filhos para trás. Eu me perguntava se minha mãe teria me entendido, se ela teria me perdoado. Eu sempre queria voltar no tempo e mudar as coisas, mas sabia que não dava mais. O tempo, infelizmente, não espera por ninguém. Após a perda da minha mãe, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Eu sabia que precisava encontrar algum jeito de me sustentar. De conseguir, pelo menos, um pouco de dinheiro para pagar as contas e não passar mais dificuldades. Então, fui atrás de trabalho. Fui procurar qualquer coisa, não importava o que fosse. Mas, naquela época, arrumar um emprego não era fácil, sabe? Eu não tinha muita educação e as opções para quem não tinha estudo eram poucas. Eu batia de porta em porta, perguntava, me oferecia para o que fosse, mas a resposta sempre era a mesma. Não temos vaga. Às vezes, até me sentia humilhada pedindo uma oportunidade, mas nada acontecia. A sensação de estar invisível, de não ser nada, era pesada demais. Eu via mulheres mais novas com mais oportunidades e me perguntava: será que a vida foi tão injusta comigo a ponto de eu nunca encontrar uma chance? Foi uma fase difícil, onde eu sentia que cada dia sem trabalho era mais um passo para o fundo do poço. Eu tinha filhos que dependiam de mim e, ao mesmo tempo, me sentia como se estivesse falhando novamente. Eu não desisti, porque sabia que a vida não podia me derrubar tão fácil. E foi aí que, depois de muito procurar, consegui um trabalho temporário em uma fábrica, fazendo o que fosse necessário, desde que pagasse o mínimo para as necessidades mais básicas. Era um trabalho pesado, sem muita recompensa, mas foi o que encontrei. Mesmo assim, me sentia grata por poder dar um pouco de comida para os meus filhos, mesmo que de maneira bem apertada. E foi assim, com muita luta, que eu consegui seguir em frente. Mesmo sem muita ajuda, mesmo sem apoio. E mesmo com as dificuldades da vida me esmagando, eu fui aprendendo a dar a volta por cima. Uma etapa de cada vez. Não era fácil, mas quem me conhece sabe que sou de não desistir. Uma semana depois de tanto esforço e trabalho, eu fui demitida. Eu estava cansada, já não sabia mais o que fazer. Eu estava à beira de um colapso, sem saber como seguir em frente. Fui demitida sem explicações, sem avisos, só mais uma porta fechada.
E naquele momento, o medo de não conseguir mais nada, de não ter como me sustentar, me consumia por dentro. Eu sabia que precisava de um emprego, qualquer um. Não podia ficar parada, não podia me dar ao luxo de esperar. Então fui atrás de novas oportunidades. Passei dias e dias tentando, batendo em portas, perguntando por trabalho. A situação estava difícil e as vagas eram poucas. Eu me via cada vez mais sem opções. Foi então que, em uma dessas andanças, encontrei um anúncio de emprego. Não era o tipo de trabalho que eu queria, mas era o que tinha. Um cabaré estava contratando. Eu não sabia o que esperar dali, mas a verdade é que na hora eu não tinha escolha. O desespero me fez ir até lá, porque eu sabia que não podia continuar sem trabalho. Quando entrei, a sensação foi estranha. Uma mistura de vergonha, desconforto e medo do desconhecido. Eu vi aquelas mulheres, vi o ambiente e percebi que, de alguma forma, todas nós estávamos ali porque a vida nos empurrava para aquele lugar. Não era o trabalho dos meus sonhos, não era o que eu imaginava para minha vida. Mas, naquele momento, parecia ser a única opção. Eu fui contratada como garçonete, servindo as pessoas, os homens. Cada noite naquele lugar era uma luta contra minha própria autoestima. Uma tentativa de me manter digna diante de algo tão humilhante. Mas o que eu poderia fazer? A vida não me dava outra chance. E eu precisava sobreviver. Mesmo que isso significasse fazer algo que não queria. Eu tentei me manter forte, tentei me lembrar de quem eu era, mas cada noite que passava ali, a mulher que eu era antes ia se distanciando mais. O ambiente era tóxico. E cada dia parecia mais pesado. Mas eu estava ali porque, no final das contas, era uma forma de pagar as contas, de tentar sair da situação em que me encontrava. Mesmo que, no fundo, eu soubesse que aquilo não era para mim. No começo, eu tentei me manter distante, focada no que eu tinha que fazer. Servir as bebidas, garantir que os clientes estivessem satisfeitos. Mas logo percebi que naquele lugar não era só um simples serviço. Os homens, muitos deles embriagados, começaram a fazer mais do que apenas olhar. Eles começavam a me tocar, a falar coisas que eu não queria ouvir. Eu não sabia como reagir. Eu estava ali para trabalhar, para conseguir o mínimo, mas aquilo era um tipo de pressão constante. Os olhares, os toques que iam, além do que deveria ser. Eu, que sempre busquei dignidade em tudo, comecei a me sentir um objeto. Algo que as pessoas podiam usar e descartar. Às vezes eu tentava afastar a mão deles, mas o que eu poderia fazer? Eu não queria perder o emprego, não queria ser vista como problemática ou difícil. Então eu engolia tudo e seguia fazendo o meu trabalho. Com o coração apertado e a sensação de estar sendo consumida aos poucos. As coisas foram ficando cada vez mais insuportáveis. Eu tentava me manter firme, mas a vergonha e a humilhação começavam a me corroer por dentro. Cada vez que eu ia servir uma mesa, sentia o olhar de reprovação de mim mesma. O que eu estava me tornando? Não era isso o que eu queria para minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia presa. Como se não houvesse escapatória. Eu me perguntava como eu tinha chegado até ali. Como a vida tinha me levado tão longe de onde eu sonhava estar. Houve uma noite em que tudo quase foi demais. Eu estava servindo as mesas, tentando ignorar o incômodo dos olhares, os comentários desrespeitosos. Mas tinha um homem em particular que parecia não entender limites. Ele já havia me tocado algumas vezes, mas naquela noite ele foi mais agressivo. Eu passei perto da mesa dele para pegar a comanda, e ele, sem mais nem menos, agarrou meu braço e me puxou para perto. "Vem cá, bonita, vem dar uma atenção para mim", ele disse. Eu tentei me afastar, pedi para ele me soltar. Mas ele não fez caso. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Um instinto de sobrevivência, talvez.
Eu sabia que se não fizesse algo, ele não pararia. Eu sabia que ele ia fazer o que quisesse. Foi então que, em um impulso, eu peguei um copo que estava na mesa e o que fiz foi quebrá-lo na cabeça dele. Não pensei, não raciocinei. Só agi. Como se o desespero tivesse me dado forças para reagir. Ele gritou de dor, o copo estilhaçou, e naquele momento, a sala inteira ficou em silêncio. Eu não sabia o que aconteceria, mas antes que eu pudesse respirar aliviada, senti o braço de alguém me puxando. Era o chefe. Ele me arrastou para fora, me chamando de tudo, me dizendo que eu estava estragando o ambiente de trabalho. Você está aqui para servir, não para causar problemas. Ele gritou, furioso. Mas eu não me arrependi. Eu não me arrependi de ter defendido o que me restava de dignidade, de ter dado um basta naquela situação. Mesmo assim, eu sabia que coisas não seriam fáceis depois daquele dia. Eu estava lá, sem saber o que aconteceria. Mas ciente de que havia uma linha invisível entre me submeter e me defender. E naquele momento, eu havia cruzado essa linha. Depois do que aconteceu, eu pensei que seria expulsa do cabaré. Mas, para minha surpresa, o chefe não me demitiu. Apenas me deu uma advertência severa. Eu sabia que aquilo tinha sido um risco grande e que se fizesse mais alguma coisa errada, eu seria mandada embora. Mas, de alguma forma, a situação foi se estabilizando. E o tempo foi passando. Eu continuei lá, fazendo o meu trabalho, servindo os clientes, tentando aguentar cada noite. Porém, algo mudou. Um homem que estava sempre por lá começou a me tratar diferente. Ele nunca fez comentários, nunca me olhou como os outros. Ele me tratava com respeito como uma pessoa e não como um objeto. Algo que eu não estava mais acostumada a receber. Eu o via em algumas noites. Ele ficava sempre em uma mesa no canto, sempre pedindo algo simples, sem pressa. Ele nunca me forçou a nada, nunca me tratou com desdém. Ao contrário, ele me chamava pelo nome, perguntava como eu estava. No começo, eu achei que ele fosse só mais um homem jogando um jogo, tentando fazer algo com segundas intenções. Mas, conforme o tempo foi passando, percebi que ele realmente estava ali para me ouvir, para conversar, e nada mais. Uma noite, quando o cabaré estava mais vazio, ele me pediu uma bebida e, pela primeira vez, sentou-se à mesa comigo. Eu fiquei desconfortável, porque já estava tão acostumada a ser ignorada ou maltratada pelos outros. Mas ele me olhou nos olhos, com uma gentileza que eu não via fazia muito tempo. Eu sei que a vida não tem sido fácil para você, ele disse. Mas você merece ser tratada com respeito, com dignidade. Não importa o que as pessoas digam ou como te veem aqui. Naquele momento, algo dentro de mim se aqueceu. Foi a primeira vez em tanto tempo que alguém me viu, realmente me viu, e não me tratou como se eu fosse menos. Ele era diferente. Eu sentia isso. Algo na forma como ele falava, como ele me tratava. Me dava um pouco de esperança. Eu não sabia se poderia confiar completamente nele, mas naquele momento, senti que era a primeira vez que alguém me tratava com a humanidade que eu ainda procurava encontrar em mim mesma. Eu não sabia o que esperar dele naquele momento. Mas quando ele disse aquelas palavras, algo dentro de mim se quebrou. Eu nunca tinha ouvido algo assim. Ninguém nunca me tratou como alguém que merecia respeito. Eu só sabia o que era ser ignorada, tratada como se minha existência não fosse importante. E ali, naquela mesa do canto, eu encontrei algo que eu não sabia que ainda buscava: a humanidade. Ele olhou para mim com tanta sinceridade que eu não soube como reagir. Eu, que estava tão acostumada a ser vista apenas como uma garota para agradar, para ser consumida, de repente me vi diante de um homem que me via como uma pessoa, com uma história, com dores,
Era estranho, quase desconfortável. Eu não sabia o que fazer com aquele olhar. Eu sei que não deve ser fácil para você, mas eu te respeito, Maria. Você merece mais do que esse lugar. Ele falou, e sua voz era tão calma, tão sincera, que me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Uma espécie de alívio, mas, ao mesmo tempo, um medo profundo também. Medo de me abrir para ele. Medo de confiar. Porque quem confiava em alguém depois de tanto tempo vivendo em um mundo que só te usava? Fiquei em silêncio sem saber o que dizer. Mas ele não pressionou. Ele simplesmente ficou ali, esperando que eu falasse, esperando que eu me sentisse à vontade. E quando finalmente consegui responder, minha voz saiu tremida, como se eu tivesse esquecido como se expressar com alguém sem medo. Eu não sei se mereço tanto assim, eu disse, olhando para baixo sem conseguir encará-lo diretamente. Eu já fiz coisas que não tenho orgulho. Ele balançou a cabeça, interrompendo-me com um sorriso suave, como se soubesse exatamente o que eu estava tentando dizer. Todos nós temos nossos erros, Maria. Mas isso não significa que somos menos do que o que somos. Você merece mais. Merece uma chance de recomeçar. Ele me olhou com tanta intensidade que, por um momento, eu quase acreditei nas suas palavras. Algo dentro de mim, que eu não sabia que ainda existia, se acendeu. Uma chama de esperança, que parecia ter sido apagada pelo tempo e pelas dificuldades, mas que naquele momento se reacendeu. Eu não sei se mereço tanto assim, eu disse, olhando para baixo sem conseguir encará-lo diretamente. Eu já fiz coisas que não tenho orgulho. Ele balançou a cabeça, interrompendo-me com um sorriso suave, como se soubesse exatamente o que eu estava tentando dizer. Todos nós temos nossos erros, Maria. Mas isso não significa que somos menos do que o que somos. Você merece mais. Merece uma chance de recomeçar. Ele me olhou com tanta intensidade que, por um momento, eu quase acreditei nas suas palavras. Algo dentro de mim, que eu não sabia que ainda existia, se acendeu. Uma chama de esperança, que parecia ter sido apagada pelo tempo e pelas dificuldades, mas que naquele momento se reacendeu. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu estava tão acostumada a viver na escuridão, a me proteger das pessoas, a me esconder de quem realmente eu era, que esse tipo de gesto de bondade parecia um sonho distante. Mas ele estava ali, e as palavras dele me atingiram de uma forma que eu não esperava. Não era apenas a gentileza dele que me tocou. Era o fato de ele, ao me tratar com respeito, me lembrar que eu ainda era capaz de ser mais do que apenas uma sobrevivente. Eu poderia ser uma mulher inteira de novo. Naquela noite, ele se levantou para ir embora. E antes de sair, ele me disse algo que nunca mais vou esquecer. A vida pode ter te levado a esse lugar, Maria, mas você tem poder sobre sua própria história. E eu quero que você saiba disso. E foi com essas palavras, e com a força que elas me deram, que eu comecei a enxergar que talvez, só talvez, a vida ainda tivesse algo de bom guardado para mim. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu estava tão acostumada a viver na escuridão, a me proteger das pessoas, a me esconder de quem realmente eu era, que esse tipo de gesto de bondade parecia um sonho distante. Mas ele estava ali, e as palavras dele me atingiram de uma forma que eu não esperava. Não era apenas a gentileza dele que me tocou. Era o fato de ele, ao me tratar com respeito, me lembrar que eu ainda era capaz de ser mais do que apenas uma sobrevivente. Eu poderia ser uma mulher inteira de novo. Naquela noite, ele se levantou para ir embora.
E antes de sair, ele me disse algo que nunca mais vou esquecer. A vida pode ter te levado a esse lugar, Maria, mas você tem poder sobre sua própria história. E eu quero que você saiba disso. E foi com essas palavras e com a força que elas me deram que eu comecei a enxergar que talvez, só talvez, a vida ainda tivesse algo de bom guardado para mim. Ele se chamava Marcos. O nome dele parecia ter uma força própria, como se fosse uma promessa de algo melhor. Ao contrário de tantos outros homens que passaram pela minha vida, Marcos me tratava com gentileza. Ele não queria nada de mim além de uma conversa. Ele era simples, mas tinha uma honestidade e uma dignidade que me faziam sentir que eu estava diante de algo diferente. Eu nunca imaginei que alguém pudesse realmente me ver, me escutar, me respeitar. Com o tempo, nós começamos a nos encontrar com mais frequência. Sempre em momentos calmos, quando o cabaré não estava tão cheio. Eu não podia me permitir um romance, não podia cair em algo que fosse me distrair do que realmente importava. Mas com Marcos, as coisas pareciam ser diferentes. Ele nunca me pressionou, nunca quis mais do que eu poderia oferecer. Ele me aceitava, com todos os meus medos, minhas inseguranças. Ele me dava espaço para respirar, e aos poucos, eu fui me entregando a essa relação, me permitindo acreditar que talvez eu merecesse ser feliz. Foi em uma dessas noites, depois de mais uma conversa, que ele me olhou nos olhos e disse: Maria, você não pertence a esse lugar. Eu sei que as coisas não são fáceis e que você já passou por muito. Mas você merece mais, e eu quero te ajudar a sair daqui. Eu sei que juntos podemos construir uma vida melhor, sem medo, sem vergonha. Quero te tirar dessa prisão. Eu fiquei em silêncio, sentindo que minhas pernas vacilavam. Eu estava tão acostumada com a dor, com a luta diária, que a ideia de ter uma chance de sair daquele lugar parecia impossível. Mas, ao mesmo tempo, a esperança que eu tanto escondia dentro de mim começou a ganhar forma. Eu nunca imaginei que alguém se importaria tanto, que alguém me tiraria daquele mundo que já me parecia definitivo. E foi assim que ele me tirou do cabaré. Marcos me deu uma chance de recomeçar, de ser quem eu sempre fui, sem as correntes do passado. Ele não me ofereceu apenas uma saída. Ele me ofereceu uma vida. Ele me ajudou a encontrar um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, sem precisar me esconder, sem ter que pagar um preço por ser mulher. Eu comecei a trabalhar com ele em um pequeno comércio que ele tinha. E o simples fato de acordar e não sentir o peso do cabaré sobre mim já foi uma libertação. Não era uma vida luxuosa, mas era honesta. Eu tinha dignidade de novo. E mais importante, eu começava a acreditar que merecia ser feliz, que podia construir algo com as minhas próprias mãos, sem precisar me submeter a ninguém. Marcos me deu algo que eu pensei que nunca mais veria: a chance de me reerguer. E eu não ia desperdiçar isso. Eu sabia que a vida ainda tinha muito para me ensinar. Mas ao lado dele, eu sentia que, finalmente, estava no caminho certo. Com o tempo, eu fui conhecendo mais sobre Marcos. Ele nunca me forçou a falar sobre o meu passado. Mas aos poucos, ele compartilhou as suas próprias dores. Ele me contou que, antes de me conhecer, teve um amor. Uma mulher com quem dividiu muitos sonhos. Mas ela faleceu, vítima de uma doença incurável que a consumiu rapidamente. Ele se fechou muito depois disso, e a dor da perda o afastou de tudo e de todos. Ele se dedicou completamente ao trabalho, tentando se manter ocupado para não ter que encarar a solidão. Mas havia algo que Marcos sempre quis. Ele sempre sonhou em ser pai.
Ele me disse que, apesar de tudo, sempre imaginou uma casa cheia de risos e de alegria, com 2 crianças correndo pela casa. Era um sonho que ele guardava em segredo, porque, depois da perda da esposa, ele acreditava que esse sonho nunca se realizaria. Mas algo dentro dele nunca desistiu dessa ideia. E ele sempre dizia que, se fosse para criar uma família, seria com amor, e não por acaso. Foi então que, depois de muito refletir, ele decidiu adotar. Marcos sabia que o processo de adoção seria longo e difícil, mas ele estava determinado. Ele não queria mais viver sem a chance de dar amor a 2 crianças, de dar a elas uma vida diferente da que ele e sua esposa tinham imaginado. Eu, naquela época, ainda estava me acostumando com a ideia de um futuro melhor. Marcos já tinha se tornado uma parte importante da minha vida, e tudo parecia estar começando a dar certo. Mas o que eu nunca poderia imaginar, o que eu jamais esperaria, foi que um dia ele me disse que as crianças que ele havia adotado, aquelas 2 crianças que ele tanto sonhara, eram nada mais, nada menos do que meus filhos. Eu fiquei em choque. Não conseguia entender. Parecia uma história de filme, algo surreal demais para ser verdade. Como? Como ele poderia ter adotado meus filhos sem que eu soubesse? Eu sabia que eles haviam sido dados para adoção quando eu não pude mais cuidar deles. Mas como Marcos poderia ter sido a pessoa que os acolheu? Mas, quando eu olhei para os 2 meninos, com os olhos que eu tanto reconhecia, com a mesma maneira de sorrir que eu havia visto tantas vezes quando eram pequenos, eu soube que era verdade. Eles eram meus filhos, os mesmos que eu havia deixado para trás, pensando que nunca mais os veria. Eu não sabia o que fazer, o que dizer. Era como se o destino tivesse me dado uma segunda chance, uma oportunidade de estar com eles novamente. Eu estava com Marcos, a pessoa que me tirou do fundo do poço, e agora ele também era o pai dos meus filhos. Eu não sabia se ria ou chorava, se ficava feliz por finalmente poder reencontrá-los ou se sentia culpa por ter me afastado deles no passado. Mas, quando vi o sorriso deles ao me reconhecer, quando vi aquele brilho nos olhos que só uma mãe poderia identificar, eu soube que eles eram meus e que a vida me estava oferecendo uma segunda chance para ser a mãe que eu sempre quis ser. Marcos me deu essa oportunidade e, de alguma forma, meus filhos estavam de volta à minha vida. Eu sentia como se estivesse renascendo. Eu nunca vou esquecer o momento em que Marcos me contou tudo. Quando ele me revelou que as crianças que ele havia adotado eram, na verdade, meus filhos. Eu fiquei sem palavras, como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu olhei para ele e as palavras não saíam. Só consegui abraçá-lo com lágrimas nos olhos. Eu agradeci tanto, tanto a Marcos, mas principalmente a Deus, por ter me dado essa chance. Eu segurei ele nos braços e disse: "Obrigado. Obrigada por me dar uma nova chance, por me dar minha família de volta. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas você me deu a oportunidade de ser mãe novamente. Você me deu tudo, Marcos. Eu não sei o que seria de mim sem você e sem Deus." E ele, com os olhos marejados, me abraçou de volta. Eu vi nele uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Ele estava tão feliz quanto eu. E eu sabia que ele também sentia que tinha realizado o sonho dele. Não era só um sonho dele. Era o nosso sonho agora. Ele tinha criado uma família cheia de amor. E isso era o que importava. Hoje, graças a Deus, meus filhos me conhecem como mãe. Depois de tanto tempo separados, eu finalmente pude ser quem eu sempre quis ser para eles. Eu me emocionei muito quando, em um desses dias, um deles me disse: "Mãe, eu sabia que um dia você ia voltar.
E aquilo tocou meu coração de uma maneira que eu não sei explicar. Eu nunca vou esquecer o que vivemos, mas também sei que a dor do passado não define quem somos hoje. Eu conto essa história para meus filhos porque quero que eles saibam da luta, do amor e de tudo o que fiz para estar ao lado deles novamente. Eu queria que eles soubessem que, por mais difícil que tenha sido, o amor sempre foi o que nos trouxe de volta. Sempre foi o que nos manteve vivos. Hoje, minha família está completa. E eu sei que tenho muito a se agradecer. Ao Marcos, aos meus filhos e a Deus por ter me dado uma segunda chance de ser mãe, de ser mulher, de ser feliz. Eu sou grata por cada dia que passei ao lado deles e por poder compartilhar essa história com eles agora. Porque, acima de tudo, eles precisam saber que o amor pode transformar tudo. Ele pode nos tirar da escuridão e nos levar para um lugar onde, finalmente, podemos ser quem realmente somos. E assim, depois de tantas dificuldades, de tantas perdas e reencontros, a minha vida finalmente tomou um rumo diferente. Hoje, eu sou mãe dos meus filhos. Estou ao lado de Marcos, o homem que me deu a chance de recomeçar e me mostrou que, com amor, podemos superar qualquer coisa. A vida não foi fácil para mim, mas o que importa é que agora eu posso viver em paz. E se tem algo que aprendi, é que, por mais escura que seja essa estrada, sempre existe uma luz no fim. Eu espero que com essa história, vocês tenham aprendido algo importante. Que por mais difícil que seja a nossa trajetória, nunca devemos perder a esperança. Sempre há a chance de recomeçar, de encontrar um caminho de amor e dignidade. Se você chegou até aqui e se emocionou comigo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E, por favor, me conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber onde minhas palavras estão chegando. Em que cantinho do Brasil ou do mundo eu estou tocando o coração de alguém. Vai ser muito especial para mim saber onde a minha história encontrou você. Obrigada por me acompanhar até aqui, por fazer parte dessa jornada. Que a sua história também possa ser cheia de força, amor e superação. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias de vida.